Olá, amigos, estamos de volta com o nosso programa, a nossa Escola Dominical. Nós estamos na lição 13 e introduzimos lendo o texto bíblico de Lucas, capítulo 18, do versículo 9 ao versículo 14, onde Jesus ele nos presenteia com essa bela história, com essa linda história, como Jesus foi fascinante ao contar histórias. E aqui a gente tem algo muito importante, lembrando você sobre a importância e o valor que tem o PEC, Programa de Educação Cristã Continuada. Ele que nos propicia estar aqui juntos na Rede Boas Novas para que a gente possa falar a palavra de Deus e conversarmos sobre esses temas tão importantes, tão palpitantes que mexem conosco. No capítulo 18 de Lucas, novamente, Jesus conta duas parábolas. Essa de Lucas 18, 9 em diante, que a gente está estudando, o fariseu e o publicano, é a segunda parábola. As duas têm a mesma temática em torno da oração. Como eu disse, não é a oração em si, mas aquilo que envolve a oração. Na primeira, que é a parábola do juiz iníquo, ou a parábola da viúva persistente, a ênfase de Jesus foi sobre a importância de se perseverar na oração. Até porque, diga-se de passagem, orar não é difícil. O mais problemático é a gente perseverar em oração. E nessa primeira parábola, Jesus fala sobre esse aspecto. É importante a gente perseverar. Inclusive, a própria parábola ela é introduzida já mostrando o assunto. Ora, contou-lhes uma parábola sobre o dever de orar sempre, sem jamais esmorecer. Agora, nessa parábola do fariseu e do publicano, a ênfase é outra. Embora trate também de oração, agora a ênfase é a atitude da oração. Interessante que, de novo, Jesus Cristo traz de volta esses personagens que são os fariseus. Jesus, ele tratou muito sobre esses líderes, porque eles representavam a religiosidade judaica. Eles, como liderança que eram os mais legítimos representantes da religiosidade judaica daqueles dias. Então, dá para a gente perceber como Jesus contou parábolas onde esses personagens estão presentes. E quando eles não estão presentes na história, como, por exemplo, nessa parábola em questão, eles estão presentes no auditório que estava assistindo ou ouvindo Jesus Cristo pregar. A gente tem nas histórias que Jesus conta a presença igualmente de publicanos, a gente tem a presença de samaritanos, a gente tem a presença de sacerdote, como é o caso da parábola de Lucas capítulo 10, onde Jesus fala sobre o bom samaritano, ou a parábola conhecida como o bom samaritano. Fato é que esses personagens foram pessoas com quem Jesus ele se relacionou muito durante o seu ministério. E antes de mais nada, é muito bom a gente entender um pouquinho sobre quem eram esses personagens. Os fariseus, em específico, já que aqui a gente tem os dois personagens, né, os fariseus e o publicano, eles eram pessoas que faziam parte da elite religiosa judaica, os fariseus. E o nome fariseu significa separado. Juntamente, havia alguns partidos em Israel que eram extremamente conhecidos nos dias de Jesus, e entre eles havia os fariseus, havia os saduceus, que são os mais mencionados na Bíblia. A gente tem também mencionado no Novo Testamento os essênios, não com tanta clareza, mas tem. E também nós temos os herodianos. Ainda poderíamos fazer menção dos zelotes. Esses partidos, eles constituíam várias seitas dentro do judaísmo. De todas elas, nenhuma confrontou tanto
Jesus e foi confrontada por ele quanto os fariseus. É interessante que eles inicialmente surgiram com um intento muito nobre. Se a gente olha a história, embora hoje o nome fariseu tenha essa conotação muito grande de hipocrisia, eles originalmente surgiram com uma proposta que era muito bonita, de resistir ao espírito de helenização, ou do paganismo helênico da cultura grega, que dominou Israel durante um determinado período. Então, assim, lá no começo os fariseus não eram tão repugnantes como geralmente a gente supõe. Com o decorrer do tempo, conforme foram desenvolvendo, foi vindo os vícios religiosos, e eles acabaram por criar uma religião muito institucionalizada, uma religião que acabou por reduzir o judaísmo a fórmulas e a ritos e a algo muito frio, deixando de lado as pessoas, se preocupando mais com normas, se preocupando mais com regras, com estatutos, com leis religiosas do que propriamente com as pessoas. É quase impossível um leitor do Novo Testamento não perceber esse confronto que houve entre Jesus e os fariseus. Nenhum inimigo de Jesus foi tão intenso e tão declarado como os fariseus. João Batista, inclusive, os confrontou também no seu ministério, quando o chamou até de raça de víboras. E Jesus também vai fazê-lo depois. E de todos esses confrontos, o mais intenso está em Mateus capítulo 23. Alguns estudiosos dizem que, humanamente, ali Jesus assinou a sua sentença de morte. O outro personagem da parábola, antes da gente entrar nas lições, é importante a gente ver isso, é o publicano. E quem eram os publicanos? Os publicanos eram pessoas que a serviço do imperialismo romano. De um lado, eles eram judeus, mas eram judeus que não só cobravam imposto, mas cobravam para o império dominante. Então eles eram odiados duas vezes. Eram odiados porque cobravam impostos, ninguém gosta disso, e eram odiados porque o faziam para os opressores romanos. E, em geral, tem uma terceira razão, é que eles eram desonestos mesmo. O império estabelecia um valor e tudo que era cobrado além pertencia a eles, ia para o bolso deles. Então, por isso é que eles eram tão odiados. E Jesus aparece muito no Novo Testamento, próximo desses homens, obviamente, com o intuito de ganhá-los, de alcançá-los para o reino de Deus. Mas isso gerou também muita crítica. Uma coisa interessante é que nunca Jesus escolheu um fariseu para fazer parte do seu ministério. Nenhum fariseu. Mas, por exemplo, há pelo menos um publicano, que foi Mateus, que Jesus tirou aí da ala desse lugar para fazer parte do colégio apostólico. No próximo bloco a gente vai ver alguns detalhes sobre essa importante parábola. Te espero aqui até daqui a pouco.